Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema de hoje é falar sobre branding pessoal, ou seja, marca pessoal. E, acima de tudo, falar do nosso programa, do nosso curso aqui, que é o MPB, Master Personal Branding. E se trata justamente de um processo no qual a pessoa tem a oportunidade de se olhar profundamente, rever os seus valores, os seus conceitos, e não só aquele branding, aquela marca que a pessoa tira com falsidade, que aparece lá na internet com um sorriso, daqui a pouco tirou, acabou a fotografia, a pessoa volta a ficar com o seu mau humor ou numa vida normal, sem aquela fantasia ou aquela maquiagem. Por isso, por meio de perguntas e respostas nesse programa, feito com muito carinho, eu quero te conduzir, te levar a você numa reflexão muito profunda sobre como é que é a imagem que você causa por onde passa. Porque a imagem tem a ver com reputação, tem a ver com a credibilidade que nós geramos para as outras pessoas, tem a ver com a maneira como nós somos percebidos, reconhecidos e até valorizados em todos os aspectos da vida. Na vida pessoal, na vida profissional, na nossa relação com nos nossos amigos, a nossa família. Então, algumas das perguntas vão gerar essa visão. E você propõe que reflita, se vendo no processo, respondendo as perguntas, e eu vou conduzindo algumas respostas, claro, mas te ajudando nesse processo de pensamento. Eu gosto muito de perguntas e respostas, sempre fui apaixonado por perguntas, porque entendo que as perguntas são muitas vezes muito mais importantes e inteligentes do que as próprias respostas. Porque as perguntas, elas instigam, elas provocam, elas colocam o dedo na ferida, elas fazem com que a gente pense. E o pensamento gera criatividade, transformação, mudanças, gera mudança no mundo e, por que não, a evolução. Mas como o nosso assunto é branding pessoal, a primeira pergunta é: qual é o impacto do branding pessoal na sua empregabilidade? Entendendo a empregabilidade como um valor que uma pessoa tem para o mercado de trabalho. O nosso programa, curso de Master Personal Branding, ele propõe uma profunda análise sobre os tópicos que formam uma marca pessoal, te ajudando o participante a tomar consciência do seu nível atual, das suas qualidades, das suas habilidades, dos seus valores e também dos seus comportamentos. E por que não, envolvendo aí também as suas características que precisam ser revistas e muitas vezes até modificadas. Quanto mais se aperfeiçoam essas características, maior passa a ser a percepção do valor, do seu valor, nas suas características pessoais e profissionais, aumentando como consequência o seu valor no mercado de trabalho, que nós já vimos, que é a sua empregabilidade. Há uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: nós não somos valorizados por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós fazemos daquilo que nós sabemos. Outra pergunta é: branding pessoal é uma maquiagem que uma pessoa usa para parecer mais atraente? A resposta é não, absolutamente não. Porque o branding pessoal, ele é mais profundo. Não é uma simples maquiagem que a pessoa toma uma chuva, sua um pouquinho, daqui a pouco a maquiagem se desfaz. Ela tem a ver com aquilo que está dentro de cada um, em termos de caráter, comportamento. São, na verdade, aspectos corporais, as atitudes e todo esse conjunto de características. Por exemplo, a aparência mostra a roupa, os detalhes de adorno, um brinco, enfeite que a pessoa possa usar, a combinação de cores, também o asseio corporal, os cuidados com a saúde, se você cuida bem do seu corpo, da sua aparência, o sorriso, a simpatia pessoal, claro, causando de início já uma boa impressão às pessoas. Mas é mais do que isso, é também a relação dos comportamentos. Podemos considerar aí a gentileza, a empatia, a amorosidade, a escuta ativa, que mostra que você tem respeito e consideração para com as outras pessoas. Sobre valores, o nosso programa Personal Branding trata do caráter, da integridade, da confiabilidade, do valor da palavra dada, da empatia.
Nesse sentido, é uma jornada de autoconhecimento, um convite para um contínuo processo de transformação pessoal para uma vida plena e consciente. É também a oportunidade de se olhar amorosamente, valorizar as suas qualidades e reformular aquilo que você julga que precisa ser mudado, gerando como consequência uma grande satisfação pessoal para cada pessoa que tem a oportunidade de mergulhar nessa jornada de transformação pessoal. Consequentemente, passa a ser melhor conhecido, reconhecido e valorizado pelas outras pessoas. Pergunta 3. Uma pessoa que investe na sua imagem pessoal nesse nível de profundidade passa a ser um manipulador de outras pessoas? Manipular, não, mas influenciar com firmeza e assertividade, sim. Porque a pessoa passa a inspirar mais confiança, porque ela mostra a essência da sua existência de uma maneira autêntica e transparente, deixando claro o seu posicionamento, os seus valores, sem máscaras nem falsidade. Trata a confiança em 3 níveis distintos. Primeiro é a autoconfiança, ou seja, a confiança que a pessoa tem em si mesma. Depois, a confiança dada, ou seja, aquela que mostra a sua confiança nas outras pessoas. E, como consequência, passa a ser merecedor da confiança das outras pessoas. Outra pergunta: por que uma empresa busca pessoas alinhadas com a sua própria marca pessoal? Um dos grandes desafios de uma empresa é contratar a pessoa certa, ou as pessoas certas. E o que são essas pessoas certas? São aquelas que oferecem recursos adequados de acordo com a função ou cargo que irá executar. Isso envolve algumas características, tais como a competência, habilidade e também as atitudes, o famoso chá, competência, habilidade e atitudes. Mas nem sempre lembrado que é os seus valores, são os seus valores, o seu propósito de vida, a essência que ela tem, a maneira como ela tem o seu caráter, o valor da sua palavra dada, empenhada. Tanto que há um pensamento comum que diz que as pessoas são admitidas pelo currículo e demitidas pelo seu comportamento, que é reflexo do seu caráter. Por isso, o maior desafio dos recrutadores é selecionar as pessoas que são congruentes entre aquilo que falam e aquilo que fazem. Isso faz parte do nosso programa Master Personal Branding, que é uma verdadeira revisão dos seus conceitos para que você possa ampliar o seu valor como pessoa e como profissional. Outra abordagem agora, numa outra pergunta. Quais os benefícios principais das pessoas que aprimoram o seu branding pessoal? Os principais benefícios, no meu entendimento, são, primeiro, mostrar efetivamente o seu valor como pessoa, como profissional, como ser humano. E, como consequência, naturalmente, o reconhecimento, o prestígio, a valorização, o desenvolvimento pessoal, melhores condições salariais, confiança, autoconfiança, respeito, a satisfação de ter ao seu lado pessoas que fluem na mesma frequência, refletindo a sua alegria de viver e, por que não, a sua felicidade pessoal. Outra abordagem agora é sobre comunicação. Qual é o impacto da comunicação de uma pessoa na sua imagem pessoal? Eu costumo responder que a comunicação é tudo. Porque pelo meio da nossa comunicação nós mostramos as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria. A partir dela nós ensinamos, aprendemos, nos relacionamos com as outras pessoas, assumimos funções importantes como líderes, como vendedores, como gestores, como influenciadores, professores, palestrantes, facilitando a criação de times comprometidos, pessoas engajadas, e fazemos assim valer de verdade o nosso real potencial em toda a sua amplitude. O nosso programa, MPB, novamente, Master Personal Branding, pode te apoiar no aprimoramento da sua habilidade de melhor se comunicar e mostrar todo o seu talento, todo o seu potencial e, por que não, o seu brilho como pessoa, claro, no aspecto profissional e pessoal, social, familiar também. E já que falei sobre liderança, qual é a relação da liderança com branding pessoal? Um bom líder, em primeiro lugar, deve ser um bom líder de si mesmo. No papel de líder de outras pessoas,
ele precisa exercer várias atividades, tais como conversar, estabelecer critérios, métodos, precisa ensinar, delegar, fazer ajustes, correções de rota, dar feedback, orientando, ensinando, participando de reuniões, apresentando projetos, discutindo temas com o nível mais elevado, de acordo com o nível no qual se encontra atualmente, proferir palestras, participar de painéis, entrevistas nos mais variados meios de comunicação. Cada vez que ele abre a boca, é a empresa, por meio dele, que está falando. E, além de carregar a imagem da empresa, por trás há uma pessoa, um ser humano, um profissional que tem essa responsabilidade, que pode ser, obviamente, você. Outra pergunta. O branding pessoal ajuda uma pessoa a ter inteligência emocional? Qual é a relação de branding pessoal com a inteligência emocional? Toda a relação. Porque o que nós fazemos é ajudar as pessoas até, por que não, perceber de que maneira ela tem um domínio sobre as suas emoções. Mesmo porque nós somos seres humanos e, como humanos, somos racionais e também emocionais. E muito mais nutridos, motivados, impulsionados pelas emoções do que pela própria razão. Essas emoções, muitas vezes, não têm lógica nem coerência. Agimos por impulso, respostas de acordo com a emoção que estamos sentindo naquela hora. Por isso que fazemos tantas besteiras. E quanto mais uma pessoa tem essa percepção, ela treina, faz exercício de respiração, meditação, começa a se concentrar mais e mais, ela não age mais impulsivamente. Ao invés de dar uma resposta imediata, que pode ferir, magoar, ou criar uma situação de briga, desentendimento, ela vai ponderar, vai ter assim o autocontrole e trazer um pouco mais de racional, ou do lado racional, na hora de trabalhar as suas respostas. E nesse sentido passa a ter o melhor equilíbrio emocional. E agora outra pergunta, em relação à tomada de decisão, tomadas de decisões. Será que uma pessoa que desenvolve seu branding pessoal passa a ter mais confiança e autoconfiança e coragem para tomar decisões mais efetivas, certas e rápidas? Esse é um dos maiores desafios que um líder, que uma pessoa tem na vida, tomar decisões. Tomar decisões significa abandonar de lado a decisão não tomada, significa fazer escolhas, significa ter a coragem e assumir as responsabilidades advindas das escolhas e decisões que tomamos, porque toda decisão tem naturalmente as suas consequências. Todas as escolhas vão gerar como consequência natural as suas respectivas consequências. Quanto mais centrada nos seus princípios e valores, tendo uma percepção da realidade, mais fácil fica a tomada de decisões e agir em conformidade com aquilo que escolheu, que está filtrada justamente por esse padrão de valores, talvez o seu código de honra, aqueles valores dos quais você não abre mão, que você sempre usa como filtro toda vez que tem que tomar decisões. Lembre-se que tomar decisões assertivas e corretas fortalecem a sua imagem pessoal. Outra pergunta. Como eu posso utilizar instrumentos de branding pessoal para me tornar uma pessoa mais inspiradora? Aquela pessoa querida, aquela pessoa procurada, aquela pessoa que você, enfim, gerar a influência, apoiar outras pessoas na minha generosidade, para que outras pessoas também possam crescer, se desenvolver, mostrar e fazer valer o seu talento e crescer. Para ser uma pessoa inspiradora, é necessário, primeiramente, ter autoconhecimento, ou seja, agir em conformidade com as suas próprias convicções, ter assertividade e segurança para expor os seus pensamentos e defender as suas ideias. Na verdade, uma pessoa não desenvolve o seu branding para ser uma pessoa inspiradora. Isso acaba sendo uma consequência natural para aquela pessoa que se conhece, age por meio dos seus valores e mostra, claro, o seu bom caráter, procurando respeitar as outras pessoas e fazer o melhor que pode em qualquer que seja o contexto. Outra pergunta agora, eu tenho a certeza que essa é uma perguntinha capciosa e que vai levar muita gente a pensar. Porque, de maneira geral, todos nós, de alguma forma, nos sabotamos, nos auto-sabotamos em algum momento, ou nos julgamos inferiores, talvez não merecedores daquilo que nós recebemos. Então, existe aí um processo de autossabotagem. A questão é a seguinte, como é que uma pessoa pode mudar os seus comportamentos de autossabotagem para a vida plena e melhor por meio do branding pessoal? Há pessoas que se sabotam o tempo todo, fazendo-se de vítimas, ocupando o mundo pelos seus deslizes, por aquilo que fez de errado.
E fazem isso porque ainda não tiveram a oportunidade de se olhar no espelho de verdade e conhecerem-se de verdade também, identificando os seus valores, a sua essência, as suas crenças e a sua própria capacidade. E na hora que a pessoa traz para a consciência essas capacidades, ela tende a ter mais segurança, mais firmeza, mais autoconfiança. Porque ao se olhar dessa forma, amorosamente, ela passa a neutralizar comportamentos autossabotadores, assumindo assim as rédeas da sua própria vida e vivendo em harmonia com as suas crenças, os seus pensamentos, o seu propósito e também, claro, com as suas emoções. Em relação à segurança, como uma pessoa pode obter mais segurança com o seu branding pessoal? Porque o branding pessoal acaba sendo assim um conjunto de elementos que naturalmente geram mais segurança. E quanto mais a pessoa percebe essa segurança, porque traz à consciência suas virtudes, trabalha os seus pontos negativos e passa a ter mais firmeza nas suas decisões, escolhas e na sua atuação. E nesse sentido, simplesmente passa a descobrir ser essa pessoa extraordinária, dotada de tantas virtudes, de capacidades, e que mostram o quanto é capaz de realizar a partir daquilo que é capaz de sonhar. A vida fica mais segura quanto mais uma pessoa tem essa percepção e aprimora a sua própria marca pessoal, o seu branding pessoal. Em relação ao propósito de vida, qual a relação do propósito de vida com o branding pessoal? Que propósito é aquilo que você tem de mais profundo em essência, aquilo que faz com que você acorde todas as manhãs e vai realizar aquilo que você escolheu para realizar na vida. A relação com o propósito é muito profunda, porque o propósito pode ser comparado como aquela seta de uma bússola que aponta sempre a mesma direção. E o branding, na verdade, é todo o esforço para que essa bússola sempre esteja ao nosso lado, como uma ferramenta que nos mantém alinhados com aquilo que para nós é o mais importante em termos de vida, que é o nosso propósito. Enquanto o propósito é o projeto, o branding é a realização daquilo que foi projetado. Quanto mais claro e efetivo for o propósito, mais claro fica aperfeiçoar comportamentos e buscar habilidades para que o propósito se realize. Outra pergunta: como o branding pessoal de uma equipe, de um grupo de pessoas, pode transformar aquela cultura tóxica em uma cultura positiva e produtiva? Porque, na verdade, se formos observar, uma cultura é formada por pessoas que vão se configurando e mudando ao longo do tempo, e aquela muitas vezes passa a ser uma cultura tóxica, por pessoas inconvenientes, por lideranças que também não têm respeito, e assim cria-se um ambiente muito negativo. E o trabalho de branding pessoal, ele precisa ser corajoso, efetivo e realista, para tomar decisões e fazer de fato o que precisa ser feito para mudanças. E mudar, concordamos, não é verdade? Não é sempre tão fácil assim. Isso implica, assim, termos clareza do que nós pretendemos e agirmos em conformidade, com força e coragem, com as pessoas certas, para que de fato as mudanças se processem. As empresas padecem muito desse problema, porque muitas vezes há pessoas que não estão alinhadas com o propósito, estão atrapalhando o time, e claro, muitas das ações devem ser feitas para ajustar ou trazer essas pessoas à realidade, e se for o caso até, por que não, eliminar aquelas pessoas que não estão alinhadas com os valores e trazendo uma negatividade para um time, para uma empresa, gerando como consequência prejuízo, falta de produtividade e, por que não, todo um clima negativo, com as suas respectivas consequências. Uma última pergunta: o que o branding pessoal pode fazer por alguém que está insatisfeito com a sua vida? Porque o branding pessoal é a tomada de consciência sobre o que de fato é importante na vida, quer seja no trabalho, na vida pessoal, na saúde, na espiritualidade, nas relações sociais, na intelectualidade, naquilo que você deseja. Se existe um desalinhamento em alguns desses setores, ou apenas em um, pode comprometer todo o sistema, gerando grande infelicidade. E na medida que se resolvem esses problemas, a pessoa fica em equilíbrio. A tendência natural é a percepção da importância da gratidão pela graça da vida, e estímulo para seguir adiante na sua jornada, apesar dos percalços e surpresas negativas que, vez por outra, a vida nos oferece. Essa é uma reflexão, demorei bastante para fazer essa relação, essas perguntas, essas respostas, que tem a ver com um trabalho que estamos fazendo também já há bastante tempo, numa parceria com Daniela Bautista. É um trabalho que é justamente assim, Master Personal Branding, ajudando as pessoas nesse processo de autoconhecimento no sentido mais profundo, para que a sua vida seja melhor,
para que a sua capacidade seja cada vez melhorada, para que ela possa estar alinhada com os seus valores, consequentemente ser aquela pessoa querida, aquela pessoa que o mundo precisa. E também aquela pessoa que as pessoas vão querer mais estar do lado, convidando para festas, estando com você, porque você passa a ser uma pessoa carismática, uma pessoa com muito mais valor. Não que você não tenha, mas você aprimora essa capacidade e, consequentemente, as pessoas passam a perceber essa pessoa maravilhosa, essa pessoa extraordinária que existe aí dentro de você. Ficamos por aqui. Eu gostaria, se você tiver interesse, conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, entre em contato com a gente na passadori.com.br, é o nosso site. Também deixa aqui o meu WhatsApp, que é o 011 São Paulo, né? 985217750. Estamos também em todas as redes sociais. Reinaldo Passadori. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.